Convido você a abrir comigo no Evangelho de João, agora no capítulo 6, e um único versículo, nós leremos o versículo 61. João 6, 61. Eu convido mais uma vez você a ler em voz alta esse texto junto comigo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 61. Vamos ler juntos? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse: Isso escandaliza vocês? Pode se assentar, meu irmão. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de lê-la livremente, em voz alta, em conjunto, e podermos ouvir os seus ensinamentos. Pai, usa a minha vida, apesar de mim, ministra, Senhor, a tua igreja através da minha boca, dos meus lábios, assim como o Senhor tem ministrado no meu coração. Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe esses dízimos que foram trazidos aqui, ofertas, as pessoas que têm ofertado e contribuído para a causa do Evangelho. Pai querido, que o Senhor possa sustentar, prover, multiplicar nesses lares, para que possam ainda colaborar muito mais, ajudar muito mais, ofertar muito mais e em fidelidade possam ser também honrados pelo Senhor. Que a tua casa, Pai querido, a tua igreja, possa também ter boa administração com esses recursos e possa utilizar eles de maneira sábia, instruídos pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, ministra o nosso coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos um único versículo em que há uma pergunta curiosa que Jesus faz, uma pergunta muito interessante que Jesus faz. Ele está conversando com os discípulos e aqui os discípulos a gente pode entender um número maior do que os 12, um grupo grande de pessoas que estavam ao seu redor e fica ali junto com ele. Inclusive logo em seguida um grupo grande de pessoas vai embora porque eles falam que que Jesus está falando é uma palavra muito dura, a gente não consegue suportar, é melhor a gente ir embora daqui. Uma porção vai embora de pessoas muito grande, até que ficam só os 12 mesmo, e aí nós temos aquela situação em que Jesus pergunta: será que vocês também querem se retirar? Versículo 66, e Simão Pedro dá aquela resposta famosa também que diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas antes disso, Jesus falava e trazia uma série de ensinamentos que leva ele a fazer essa pergunta. E ele pergunta: isso escandaliza vocês? Algumas outras versões vão dizer: isso traz indignação para você? Ou até ainda a Nova Versão Transformadora vai dizer: isso ofende vocês? Essa pergunta de Jesus, ela é um tanto curiosa, mas antes da gente falar especificamente sobre ela, eu queria que a gente desse uma olhada ali no panorama, né? Se você me permite, eu quero ler com você a partir do versículo 35, e a gente vai lendo ali e comentando. Jesus então está conversando com essa multidão, trazendo vários ensinos, e ele fala no versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui então dá a mensagem de que ele é a fonte da vida, o pão da vida, e nele nós encontramos verdadeira vida, e que ele receberia todos aqueles que vierem a ele. Até aqui uma palavra amigável, uma palavra de convite, uma palavra que diz para as pessoas: há um caminho, há uma esperança, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu sou esse caminho. Mas olha a reação dos judeus no versículo 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desceu do céu? E Jesus respondeu então: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai.
Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Jesus, então, reafirma que ele é o pão da vida. Ele mantém essa mesma mensagem, ele não muda de ideia, mas ele reafirma. Mas ele vai ainda além, diante da murmuração dos judeus. Aquilo que antes era um convite faz com que os judeus possam lembrar, e que cada um que ouve essa mensagem, que esse é um convite porque Jesus pode fazer esse convite. E é um convite não porque nós podemos responder ou não, mas porque todos aqueles que são ministrados por Deus não podem resistir a esse convite. Ele não é um convite que coloca nas nossas mãos o poder da decisão, que se queremos ou não ir para Jesus, mas que nos lembra que Jesus tornou disponível aquilo que o Pai ministrou no coração de cada um que ele escolheu para si. Tanto que ele diz, aqueles que o Pai me deu, nenhum desses se perderá, e aqueles que vêm até mim, de modo nenhum lançarei fora. Então não é um convite que coloca a gente poderoso diante do Senhor e diz, não Deus, hoje eu não quero você, muito obrigado, não preciso da sua salvação. Muito pelo contrário, é um convite que quando nós ouvimos, nós só podemos dizer, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós sempre necessitamos. E glória a Deus que está disponível a nós em Jesus. Mas Jesus ainda faz uma adição, e que talvez pareça muito discreta, mas é bem preciosa para a gente entender a pergunta que Jesus faz lá na frente. Porque ele diz que ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão da vida, e aquele que quer provar dele precisa comer da sua carne. Precisa comer desse pão. Precisa se alimentar de Jesus. Jesus está dizendo aqui que é necessário um aprendizado. Caminhar com Jesus, se alimentar das palavras dele, se alimentar daquilo que ele fala, daquilo que ele é. E é justamente isso que incomoda mais uma vez os judeus. Olha o versículo 52. Então os judeus começam a discutir entre si. Como que esse pode nos dar a sua própria carne para comer? Eles não conseguiram entender aquilo. Eles não conseguiram entender onde Jesus queria chegar com essa ideia de comer a própria carne. E Jesus responde então pacientemente mais uma vez. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez ele afirma essa mesma coisa. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais comeram no deserto, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus reafirma mais uma vez, e ele ainda vai mais fundo. Comer da carne e agora beber do sangue. Jesus não está falando sobre simplesmente ouvir os seus ensinamentos, mas agora ele diz, você precisa ser igual a mim. Você precisa provar de tudo que eu provo. Você precisa sentir na sua carne o que eu sinto na minha carne, e sentir no seu sangue aquilo que eu provo no meu sangue. O chamado de Jesus é o chamado de que todo aquele que quer vir após ele precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo e assim segui-lo. Veja que eles já ficaram incomodados com o começo, murmuravam ainda mais com uma segunda fala, mas nessa terceira fala, o versículo 60 diz para nós que os discípulos dizem, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Quem pode aguentar o desafio de não simplesmente ouvir os seus ensinamentos e acompanhá-lo, mas ainda ter que imitá-lo profundamente no seu sofrimento, na sua vida, nas suas bênçãos, sim, mas na sua perseguição também? Quem está pronto para ser igual àquele que é o pão enviado do céu? Quem está pronto para ser imitador do Filho de Deus? Quem está disposto a ser um imitador do Filho de Deus? Pronto? Nenhum de nós está. Somos completamente incapazes de seguir a Jesus com fidelidade. Mas disposição, isso nós podemos ter.
E o Espírito Santo de Deus faz a obra em nós. Ele realiza aquilo que é necessário em nós. O que o Senhor procura são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que verdadeiramente anseiem pela sua presença mais do que tudo. A verdade é que a palavra de Jesus, ela é sempre ofensiva para nós. E é por isso que Jesus faz essa pergunta. Isso ofende vocês? Está incomodando vocês isso que eu estou dizendo? E se a palavra de Deus não nos incomoda, é porque provavelmente nós conformamos essa palavra ao nosso gosto pessoal e criamos um Jesus que não é o verdadeiro. Ou talvez é porque nós não estejamos ouvindo o verdadeiro evangelho. Ou porque nós estamos fazendo uma seleção, um self-service. A Bíblia é disposta diante de nós e a gente diz, isso eu quero, esse não é do meu agrado, esse aqui é muito forte, me dá indigestão, esse aqui eu gosto, refresca o meu paladar. Quando na verdade, nós temos que nos servir dela toda. A palavra fala para nós que aquele que tropeça em um ponto da lei, falhou com ela toda, e esse é o nosso retrato. Nós falhamos constantemente com a lei toda. Mas a verdade é que o ensino de Jesus precisa e sempre vai nos incomodar. O ensino de Jesus, ele é incômodo porque ele tira a gente da nossa zona de conforto, porque ele não só nos convida a viver ensinamentos e filosofias bonitas, belas ou palavras doces, mas nos incomoda sermos imitadores daquele que se entregou por nós, daquele que, sendo como Deus, não usurpou para si o ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou, se fazendo em forma humana e se humilhou até a morte de cruz. É esse estilo de vida que o Senhor nos convida para ter. E de repente a gente se vê ofendido, a gente se vê incomodado. Quando a gente ouve uma mensagem e fala, não é possível que é isso que é a vida cristã. É isso mesmo. Ser igual a Jesus é difícil. Seguir e imitá-lo é totalmente desafiador. Mas é plenamente recompensador. E é o melhor caminho para se seguir. Não tem nada que nos abasteça, que nos faça mais completo do que sermos imitadores de Jesus. E a gente deve se perguntar constantemente, a pregação de hoje me ofendeu? Sim, glória a Deus então, estou no caminho. E a lição da aula de EBD? Me ofendeu? Sim, então glória a Deus, preciso ser ofendido porque os meus pecados são muitos. Se a palavra não me ofende, é porque eu estou muito acomodado. Mas pastor, é porque a lição de hoje ensinou uma coisa que eu já sei. Tem certeza que você está pleno e perfeito nela? Não errou nunca mais nesse ponto da palavra? Ainda precisa nos ofender, mesmo quando for algo que a maturidade cristã já nos trouxe. A gente sempre pode lapidar mais. Quem somos nós para dizer que estamos prontos, não é verdade? A gente ainda precisa ser muito lapidado pelo Senhor. Que a palavra de Deus nos ofenda constantemente. Porque ela fala de negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Porque ela fala de sermos imitadores, comermos da carne e bebermos do sangue de Jesus. Isso tem a ver com comunhão, tem a ver com abnegação, mas tem a ver também com ressurreição e plenitude naquele que é o Filho de Deus e que pode fazer todas essas coisas em nós. Que o Senhor nos encontre dispostos e pelo seu Santo Espírito nos habilite a vivermos uma palavra que nos ofende,